Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o Salmo de hoje, que é o Salmo de número 85, nós encontramos 5 coisas que nós desejamos de Deus. Mas uma coisa o Senhor pede de nós. E a pergunta é: será que Israel respondeu positivamente a Deus? Será que nós, hoje, responderíamos e estamos respondendo a este único requerimento da parte de Deus? Vamos encontrar isso no Salmo de número 85, e estes salmos leremos completamente, são somente 13 versículos, e o texto bíblico diz o seguinte: Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação e retira de nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Amém. Quando eu olho para este salmo, eu entendo um clamor daquela geração, daquelas pessoas, deste salmista, para que Deus parasse com a sua ira, de mostrar a sua ira para com o seu povo. E com certeza Israel entendia que determinadas coisas ruins estavam acontecendo com eles, porque Deus ainda não havia perdoado ou tirado a sua mão de algo que eles praticaram mal, viveram fora da prescrição de Deus para o seu povo. Porque uma das coisas que Deus fez desde o princípio, ele nunca nos deixou cegos em relação ao seu querer, à sua verdade, como é tema também deste salmo, a sua justiça. Deus estabeleceu a justiça, colocando desde lá do Éden o que se podia, o que não se podia, qual seria a punição, e desde lá daquele tempo nós reconhecemos pelos seus dítames a justiça de Deus. Agora, Deus, enquanto explicita a justiça, ele nos dá o direito de liberdade. Deu a Adão, deu a Eva, deu a todo ser humano, inclusive a cada um de nós que nasce hoje. Nós obedecemos a Deus se nós quisermos. Agora, o pecado, porque é a justiça de Deus estabelecida por ele, e ele pode estabelecer, aleluia, ele é Deus soberano. Ele então sempre coloca a sua mão, ele põe a sua determinação de justiça e uma vez ou outra, historicamente, ele pesou a sua ira sobre o seu povo, trazendo este entendimento claro ao povo de que eles estavam fora, depois de ter Deus muitas vezes falado por boca de profetas, não é? E o povo ainda fechado o seu coração em obedecer, em arrepender, em voltar aos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes, historicamente, Deus pôs a sua mão pesada, a ira sobre Israel, para que eles pudessem voltar ao arrependimento. E numa dessa perspectiva, eu entendo o salmista clamando a Deus: até quando, o Senhor vai continuar irado? E se Deus se irou, é porque houve um passado de desobediência, um passado de que aquele povo não tomou atenção nos caminhos retos do Senhor e viveu, enfim, atrás de outros ídolos, de maneira, né, que sem tomar atenção na lei, desobedecendo e etc, etc, muitas coisas com certeza. Agora, vamos às 5 palavras que eles pediram por boca deste salmista e que para nós seriam com certeza o nosso querer, aquilo que nós
crentes queremos da parte de Deus para nós também. No versículo 6, ele pede que nos vivifiquem. Ele diz, não tornarás a vivificar-nos, ou seja, trazer vida, não é? Fervor, graça, a presença de Deus no nosso meio. O Senhor não vai fazer isso de volta por nós. Essa é a primeira palavra, vivificar. A segunda, para que o teu povo se alegre em ti. Quem é que não quer se alegrar no Senhor? Nós queremos ir para a casa de Deus contentes, com cânticos de júbilo, com cânticos de agradecimento, com alegria no nosso coração, não com peso na nossa vida. A alegria do Senhor, diz a palavra, é a nossa força. Então, o povo de Deus deseja estar vivificado, estar alegre nele e alegria no Senhor, que existe, não é somente pela música, pelos irmãos que são legais, gente boa, com quem a gente pode ter amizade, passarmos um bom tempo, não é por uma mensagem que nos agrade, mas alegria nele. E este foi o segundo pedido. Terceiro, mostra, Senhor, a tua misericórdia. Todos nós queremos que Deus sempre estenda a sua mão de misericórdia para com as nossas vidas, porque sem ela nós seríamos consumidos. Quarta, a sua salvação. Concede-nos que o Senhor estenda a sua mão para nos livrar do mal, para nos salvar, para nos manter no caminho de salvação. Tudo que tem a ver com salvação, com certeza nós queremos. E o último, quinto, ele diz, escutarei de Deus, porque falará de paz ao seu povo. Nós queremos que Deus esteja em paz conosco e que nós tenhamos paz com Deus. E quando nós falamos desta paz, é uma paz relacional. A Bíblia, quando fala no sentido do homem com Deus e a sua paz, não está falando da paz das nações que guerreiam, está falando da paz de relacionamento. Aonde há pecado, quando o pecado entrou no mundo, houve esta cisão, este rompimento da paz para com Deus, porque entrou em vigor a sua justiça e não havia mais paz com o homem. O restabelecimento veio pelo perdão dos pecados, e nós que o recebemos em Cristo Jesus, recebemos de volta paz para com Deus, este estado, não é? Este lugar de paz para com Deus. Então, nós queremos estas 5 coisas, né? Vivificação, ou seja, vida espiritual, alegria no Senhor, a misericórdia, a salvação e a paz de Deus. Todas estas coisas nós desejamos. Mas neste versículo 8, o Senhor coloca a sua única cláusula. Segundo este texto, ele diz, escutarei o que Deus o Senhor disser, porque falará paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Tá aí. Quando nós observamos o começo deste salmo, nós vemos a menção de que Deus os tirou de volta de um lugar de cativeiro. Por que é que eles foram ao cativeiro? Por que é que Deus mostrou a sua ira? Nós já comentamos aqui, por causa do pecado, por causa do fechar do coração, porque o povo gerenciou seus caminhos e disseram, não, Deus vai aceitar da nossa maneira, Deus não se importa que a gente misture uma coisinha com outra aqui, tá tudo certo, Deus é bacana, Ele é gente boa, Ele é um Deus de amor, Ele não vai pesar a mão. Quando os profetas de Deus, porque há profetas que não são de Deus, há profetas que se chamam profetas de Deus, nós conhecemos isso, eu estou falando de Antigo Testamento, que o próprio texto chama de falsos profetas, e também nós ouvimos essa mesma terminologia no Novo Testamento. Mas a nível de Antigo Testamento existiam estes falsos profetas, e muitos destes disseram, olha, os profetas estão dizendo, vai dar tudo certo, Deus está tranquilo com a gente, tudo bem, nós somos, afinal de contas, nós somos a ovelha, né? A menina dos olhos do Senhor, Israel é a ovelha do pasto do Senhor, nós somos o povo de Deus. Confiados nisso, você conhece a história de Israel, que eles foram levados ao cativeiro. Por quê? Porque não deram ouvidos à voz verdadeira de Deus. Ainda há, como havia no tempo antigo, profetas ou pessoas que estão pregando a profecia bíblica que já foi revelada. Não precisa se falar de algo extraordinário que ninguém viu, não. Estamos fazendo o bem, estamos falando a verdade, estamos ajudando e proclamando a verdade de Deus se nós falarmos da palavra de Deus verdadeira como é. E esta palavra ainda está sendo pregada hoje.
da maneira como ela deve ser, sem manipulação. Mas a pergunta é, será que onde estão as pessoas? Se nós fechamos o nosso coração, se nós fechamos os nossos ouvidos e continuamos com essa mensagem que muitos púlpitos pregam, como os falsos profetas da época, tá tudo bem, gente. Deus se manifesta aqui, olha lá, esse estilo de louvor tá tudo certo, esse foco de pregação tá tudo certo, essa maneira de você viver é opcional, Deus não se importa com essas coisas. E isto era o que vivia Israel antes de ser levado ao cativeiro. Agora chegou o tempo. Nós já não vamos ao cativeiro. O que a história bíblica diz para nós, o nosso futuro, isso não vai acontecer. Isso foi para Israel. Agora, vamos olhar para Israel, que quando agora volta, ele pergunta, o Senhor vai continuar irado? Porque nós não estamos sentindo vida, não estamos sentindo alegria, não vemos a tua mão de misericórdia, entendemos que estamos no perigo aqui da salvação, precisamos da tua paz, essas 5 coisas que eles mais desejavam, e a palavra neste salmo diz, o Senhor terá paz com seu povo, contanto que não voltem à loucura. Qual era a loucura da qual eles saíram? Eles foram loucos, eles adoraram a loucura, as imagens, aos ídolos, a adoração idólatra da época. Que Israel se encontrou fazendo isso, inclusive no templo de Deus, trouxe imagens, rituais e determinadas coisas que eram abominação a Deus, era loucura. E Deus os puniu para que ainda permitisse que eles, em serem levados ao cativeiro, se arrependessem e quisessem voltar a estar no projeto, no plano e no caminho de Deus. Então a resposta agora, conforme essa palavra do Salmo, é isso. Vocês querem este bem de Deus, ainda está disponível, porque o querer de Deus é sempre o bem para o seu povo. E Deus dará, Deus restabelecerá a paz, desde que eles não voltem à loucura. A idolatria nos tempos de hoje, que nós vemos à torta e à direita no meio evangélico, é uma loucura. Mas este texto aqui diz voltar à loucura, significa que alguns encontraram a mão de Deus talvez pesando, descobriram que estava errado e claudicaram, disseram, não, talvez eu vou voltar ao Senhor. E Deus diz, eu vou restabelecer. Você quer vida? Estão talvez pedindo ao Senhor, dá-nos, Senhor, vida outra vez, dá-nos alegria da tua salvação. Nós queremos algo verdadeiro, não uma religião só de emoções. Muitos clamam hoje, entendem, já estão começando a ver que essa manipulação toda é a nível emocional e espiritualmente nós estamos sucumbindo. E Deus diz, eu farei, desde que não voltem à loucura. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. E o caráter do homem que não volta à loucura, da mulher que não volta à loucura, é o que o texto diz no versículo 9. Aqueles que temem a Deus. Tem que temer, tem que entender que Deus é soberano e tem que ser da maneira dele. Aleluia! Temos que temer a Ele, porque Ele é digno do nosso temor. E aquele que teme e não volta à loucura, não volta a dizer não é da minha maneira, mas teme e fica debaixo da maneira de Deus, este encontrará, porque Deus ainda está disposto, enquanto há luz, aleluia, enquanto é dia, antes de que a porta da graça se feche, há tempo de nós voltarmos, sairmos desta manipulação, deste mover, do querer do nosso eu, porque a maior idolatria hoje é de nós mesmos, é do nosso próprio ego, é do nosso próprio eu, é da minha maneira, como eu acho, né? E nós não estamos mais, por temor, ficando debaixo, reverenciando, aleluia, nos submetendo ao querer e às colocações e à justiça e à palavra de Deus. Que Deus nos guarde, até porque muitos desconhecem. Os púlpitos já não pregam a verdade de Deus e o povo está sem o conhecimento do caminho verdadeiro. Mas que Deus nos guarde. A nós que estamos aqui meditando sempre na palavra verdadeira de Deus, para sermos pessoas que ainda vão, com amor, aconselhar, dizer, ser boca do Senhor nestes dias
E volto a dizer, não é por movimento de profeta, não é falando a verdade, é instruindo com a verdadeira palavra, porque aqueles que não caminharem neste caminho estão sendo movidos por qualquer outra coisa, mas não pela vida de Deus, não pela paz com Deus, não por isso, porque aqueles que vivem aqui não podem estar adorando a loucura. Não podem estar sem temer a Deus. Que Deus guarde o nosso coração. Que Deus nos ajude a guardar a nossa vida, a temer a Deus, a priorizar. E em dias como este é hora de nós levarmos muito mais a sério tudo isso em nome de Jesus. Mas sobremaneira eu e você que amamos a palavra, amamos a Deus. É por isso que você está aqui. Não é o acaso. Você veio, você vem, você volta. Aleluia. Porque gosta de se alimentar com a palavra de Deus. Mas é necessário fazermos mais. Eu não sei aonde Deus nos dará a oportunidade para falar, para instruir, para ensinar, mas aonde nós estivermos, desde a nossa casa, os nossos familiares, a quantos o Senhor nos dê a oportunidade que nós possamos falar com amor é verdade, mas a verdade, porque é ela quem pode libertar. Que Deus abençoe e use a cada um nestes dias, em nome de Jesus. Amém.